Este é o Agora e nós vamos a São Paulo conversar com o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Na semana passada nós conversávamos aqui com o pessoal da Procuradoria-Geral da República. Os ouvintes, naquele momento, criticavam até a posição tanto da Procuradoria quanto muitas vezes do Judiciário. Como a Procuradoria a gente conversou e como o Judiciário muitas vezes não trata desse assunto, nós convidamos alguém que já tratou para conversar com os nossos ouvintes. Segundo ele, não há ditadura pior que a ditadura do Judiciário. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, como vai, senhor? Bom dia. Muito bem, bom dia, muito obrigado. Professor, não há ditadura pior que a ditadura do Judiciário. Essa foi uma das frases que o senhor usou já em palestras, o senhor tem artigos a respeito desse caso. Estamos vivendo no Brasil uma ditadura do Judiciário? Não, nós não estamos. Nós não estamos vivendo uma ditadura do judiciário. Mas há uma perspectiva, que não é brasileira apenas, é mundial, de um ativismo do judiciário que, se não for regrado, se não for baseado nas normas constitucionais, nas normas legais, pode se tornar, sim, um ativismo autoritário, prejudicial à democracia. Por que isso? Porque o judiciário tem a última palavra sempre. O judiciário é a instância que determina o destino das pessoas, dos bens, dos valores, enfim, é o judiciário que ordena, que aplica o direito para pôr fim aos conflitos de interesse, ordenando a vida e sociedade. De forma que quando os membros do judiciário, e bastam alguns deles, não tiverem a consciência absoluta de que a lei tem que ser posta como os limites para as suas ações, para as ações desses juízes, nós ficamos na iminência de uma ditadura, sim, de uma ditadura no sentido de desrespeito à lei, desrespeito à democracia. É um risco que se corre quando o ativismo do judiciário toma proporções maiores do que as normais. Quais são os melhores exemplos em nível de Brasil hoje? Então, não há exemplo concreto. Eu não acho que haja ditadura do judiciário no Brasil. O que está ocorrendo no Brasil, e repito, em outros países do mundo, é que, especialmente naqueles países onde a corrupção está em níveis insuportáveis, a própria sociedade aplaude esse ativismo do judiciário, esquecendo que, se o ativismo romper barreiras que protegem a dignidade humana, protegem a liberdade, esse ativismo poderá atingir cada um dos membros da sociedade. Então é um risco, é um perigo muito grande que a sociedade aplauda e queira que os juízes ultrapassem os limites da lei. É este o meu medo, o medo de vários outros componentes da família judiciária, inclusive dos próprios juízes que já se manifestaram nesse sentido. Uhum. Eles se manifestam mais publicamente, né? Mesmo é mais complicado conversar com um juiz, um magistrado que não gosta muito de tratar do assunto ao vivo, diretamente, né? Uma das críticas que o senhor faz é a delação premiada, que está sendo largamente usada na Lava Jato, é a operação hoje mais visível em termos de Brasil, outras também estão usando, mas a Lava Jato é que colocou a delação premiada, né, ao acesso do público brasileiro, colocou essa nova fórmula, né, de se obter informações nos inquéritos. O senhor critica a delação premiada, por quê? Em primeiro lugar, a delação premiada é um instituto importado, é um instituto do direito anglo-saxão, é um instituto que diz respeito ao direito penal negocial, ou seja, o direito penal em que se negocia pena, se negocia condenação, negociação essa entabulada entre a defesa do acusado e o Ministério Público. Já no direito brasileiro, não há esse tipo de negociação, não há negociação. O que há, sim, é o princípio que rege o processo penal brasileiro, que é o princípio acusatório, onde você tem alguns princípios que tornam o processo algo blindado a esta mesma negociação. O princípio da ampla defesa, do juiz natural, o princípio do devido processo legal, são princípios herdados do direito francês, do direito português, do direito espanhol,
absolutamente enraigados na nossa consciência jurídica. De repente, se quer impor um outro tipo de direito. Eu não sou propriamente contra a delação. A delação pode ajudar a investigação. Eu não sou contra que se combata a corrupção. Eu sou cidadão, então eu quero que se combata a corrupção, sim. Eu quero que os responsáveis sejam punidos, mas rigorosamente dentro da lei. Mas o que eu sou absolutamente contra é a delação do homem preso. O homem preso não tem a sua vontade íntegra. O homem preso fala o que se quer ouvir para que ele possa sair da cadeia. Então, eu sou contra prisões para delação. Isso eu sou absolutamente contra. Quer porque uma prisão desse tipo desnatura a prisão preventiva, que não tem esse escopo, quer porque a delação, quanto à sua efetividade, quanto à sua legitimidade, ela é extremamente duvidosa. O homem está preso. O homem está querendo sair da cadeia. E, portanto, em tese, ele pode falar tudo aquilo que não falaria se tivesse liberdade. Quando eu ouço a Procuradoria-Geral da República, os procuradores me dizem o seguinte: olha, é um instrumento que nos auxilia em muitas coisas no primeiro momento, mas no segundo momento há que se confrontar cada informação daquelas com provas. Então, na verdade, a delação premiada funciona porque as pessoas, além de contarem o que sabem, tem que comprovar o que sabem. Há um segundo passo que faz fechar o círculo da delação premiada. E isso auxilia muito, no caso a Lava Jato tem auxiliado bastante. Não tenho dúvida. É um instrumento importante. Só não é um instrumento importante quando a vontade do delator está adulterada pela ausência da liberdade. São inúmeros os casos hoje ocorridos no Brasil, especialmente na Lava Jato, em que o delator mentiu, voltou atrás, depois voltou a repetir as mentiras. É óbvio, é claro que a delação não pode ser desprezada, mas ela tem que ser melhor regrada. Esta verificação, a que você se refere, é uma verificação precária, porque os efeitos da delação já ficam sendo postos as consequências já ficam sendo postas em prática. Alguém acusa alguém, esse alguém acusado já passa a ser alvo de investigação, a ser alvo de busca e apreensão, etc. E de repente se descobre que o delator não falou a verdade. Então há muitos riscos, é preciso que se tome muito cuidado em relação à liberdade individual. Nós estamos falando de uma luta global contra a corrupção, estamos todos de acordo, mas as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sendo, muitas delas, acusadas injustamente ou acusadas de fatos praticados e essa prática, quando verificada, não corresponde à acusação. A acusação sempre é mais excessiva, de modo que há de se ter muito cuidado, porque senão o tiro pode cair no pé de qualquer um cidadão brasileiro. Estamos conversando com o advogado criminalista Antônio Cláudio Mariz Oliveira. Doutor Antônio Cláudio, me diga o seguinte, com relação ainda a esse poder excessivo do judiciário, há hoje uma crítica que é uma República de Curitiba. Qual é a sua avaliação a respeito do termo República de Curitiba para o que está acontecendo na Lava Jato, as decisões do juiz Sérgio Moro? Olha, eu não compactuo com essa ideia. Eu eu tive contato com os procuradores, são homens de excelente prato, muito competentes, estão fazendo o papel deles. Eu, como defensor, me oponho dentro do processo, mas como cidadão, acho que eles estão cumprindo o seu papel. O juiz Moro é um juiz competente, um dos juízes mais trabalhadores que eu conheci na minha vida, longa vida de advogado, 47 anos de produção. Acho que eles estão cumprindo os seus papéis. Cada um tem que cumprir o papel dentro desse cenário. O juiz julga, o Ministério Público acusa, a defesa defende. O que é importante é que se respeite o direito de defesa. Isso é fundamental. Se respeite o direito de defesa como se está se respeitando a ação do Ministério Público. De forma que eu não tenho essa ideia de que existe uma República de Curitiba. Existe sim um grupo de promotores que tem trabalhado com legitimidade. Só isso. Certo. Só para fechar uma curiosidade dos nossos ouvintes, que alguns já estão mandando recados para nós aqui, a respeito do seu encontro com... Não sei, eu tenho tratado como futuro presidente, porque afinal de contas
por todo o deslinde que está havendo do caso, aí dia 13 de maio, dia 12 de maio, o Senado deve votar, dia 13, né, e aí a comissão aprova, o plenário aprova, né, e deve haver, né, a saída da presidente Dilma Rousseff. Então eu estou tratando assim como futuro presidente Michel Temer. O senhor manteve um contato com o Michel Temer na semana passada e o seu nome está cotado para o Ministério da Justiça. Como é que é isso para o senhor? Eu não mantive um contato com o presidente Michel Temer, eu mantive inúmeros contatos. Eu sou amigo de Michel há 40 anos. Eu tenho conversado com ele antes e agora durante esse processo de transição em que ele poderá assumir a presidência da República. Os jornais têm dito que eu poderei ser ministro, que um dos nomes é o meu, mas eu não conversei sobre isso com o presidente Michel Temer. Seria profunda indelicadeza da minha parte tocar esse assunto. Eu não sei pessoalmente se posso largar meu escritório, tem uma série de problemas, de forma que isso não está nas minhas cogitações. Nem creio que nas cogitações do futuro presidente Michel, pelo menos que ele tenha externado para mim. Perfeito. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço muito, suas ordens.